Olá, sejam bem-vindos às nossas redes sociais e vamos a mais uma aula super especial aqui que vai ensinar você a sair das dívidas, liberar aí 60% do salário em menos de 30 dias e como suspender empréstimos, como suspender cartão de crédito. Sabe aquela dívida que está tirando a tua paz, está tirando o teu sono? É nessa aula que você vai aprender tudo conosco. Eu sou Marcelo Segredo, especialista em ataque às dívidas, para quem ainda não me conhece. E do lado aqui Eu, é o meu xará, o Marcelo Moreta. é isso. Sou Marcelo Moreira, eu sou especialista em investimentos e calma. Não precisa ficar atacado, nem nervoso, nem nervosa, porque eu entendo de investimentos. O que eu estou fazendo aqui, num local em que vai ensinar você a sair da dívida? Por quê? Porque a grande maioria esmagadora dos nossos alunos viram investidores quando entendem como que sai das dívidas. E essa é a única maneira de você nunca mais entrar na dívida. Mas calma, a gente não vai falar de investimento hoje, não. Eu estou aqui para ajudar o segredo. Nós vamos falar de como você vai sair de sua dívida. Vou passar algumas regras aqui iniciais. Você Boa. pode fazer pergunta no chat, mas não fique repetindo suas perguntas. Por quê? As perguntas que eu sei que o Marcelo vai responder, eu nem coleto aqui, porque eu sei que ele vai responder no meio da palestra, da aula. As perguntas que eu sei que ele não vai responder, eu guardo e lá no final da aula a gente responde. Então, não precisa ficar repetindo sua pergunta no chat. E também, cuidado só com o palavreado que usa, porque quando a gente está endividado, a gente fica meio nervoso, é natural, é normal. Mas, como é uma transmissão pública, o YouTube fica olhando aí, muito palavrão aí, elas derrubam aqui ou você, ou o chat, ou eventualmente até a live, tá? Então, cuidado, né? Para não incorrer em erro aí, ser suspenso ou banido aí do canal, tá bom? Eu queria que você colocasse rapidamente a cidade de onde você está falando, tá? E para a gente ir localizando onde você anda aqui pelo Brasil, tá? E o Marcelo vai começar, não vai ficar enrolando aqui, não, ele vai começar a já te dar conteúdo valioso. E aguarda que no final da aula tem uma ultra, mega, super surpresa para você. É isso Aguarda, aí. aguarda. Muito bem. Bom, Tá então já lá, ó. vamos começar sem perder tempo, né? Eu sei que você deve estar apavorado aí, apavorada, sem não está sobrando salário. Eu imagino que você deva estar numa situação parecida com essa que eu vou colocar na tela agora. Moreta, você libera Oi, aí para mim? não está liberando? Espera aí. Então, essa é a sua. É, Boa, muito bem. Eu sei que muitos estão passando exatamente por essa situação que está aqui na tela. Totalmente endividados, sem perspectiva de futuro, e aí você começa a ouvir falando da lei do superendividamento, que mudou, que agora na lei do superendividamento é possível suspender os seus consignados por 180 dias. Olha que maravilha. É exatamente isso que todo endividado busca, né? Ficar 6 meses sem pagar as dívidas. Não é maravilhoso isso? É isso que você está buscando hoje? Então, só que existe uma regra. Você tem que entrar com a lei do superendividamento. Já vou começar por ela e depois eu vou esmiuçar tudo para vocês, tá? Porque eu sei que a frenesi hoje é isso, suspensão de consignado. Então vamos lá, vamos começar já por isso, que é o que você busca. Primeiro você tem que entrar com a lei do superendividamento, certo? O juiz tem que aceitar o cálculo que vai ser apresentado. E esse cálculo tem que demonstrar para o juiz de forma clara e objetiva que você é um superendividado. E se ele aceitar esse cálculo que vai ser apresentado, ele vai determinar que você ficará 5 anos recebendo o mínimo existencial, que é R$ 600. E aí vem a grande pergunta aqui para você. Você consegue sobreviver? Que viver não dá. Agora eu quero saber se você consegue sobreviver com R$ 600 por mês? Não dá, né? Eu acho que não dá para sobreviver com isso, correto? Pois bem,
A questão é que, se você entrar com a lei do superendividamento, é exatamente isso que vai acontecer contigo. Só que, na maioria dos casos, os juízes não estão mandando suspender os empréstimos por 6 meses, ok? Que fique bem claro isso para você. Mas a certeza absoluta que eu tenho é que ele vai determinar que você viva com R$600 por mês. E aí, lá na frente, vai fazer a repactuação de dívida. Mas a suspensão das suas dívidas, não. Então, preste muita atenção nessa aula, que vai ser um divisor de águas na sua vida. É isso que está acontecendo com você? Cai o seu salário na conta, já desconta os empréstimos consignados, aí desconta empréstimo pessoal, o cartão, cheque especial. Pum, no mesmo dia que você recebe, você já está devendo. Não sobra nada na tua mão. Você fica liso. Tem um ditado que é assim, né, Moreta? Liso, leso e louco, pelado pedindo troco. É exatamente assim. Com a mão no bolso. Com a mão no bolso pedindo troco ainda. É isso que está acontecendo contigo hoje? Tem como sair disso em menos de 30 dias. Presta muita atenção nessa aula. Se o seu salário cai na conta e em poucos dias já sumiu, se você evita abrir o aplicativo do banco com medo de ver o saldo, se você sente que trabalha o mês inteiro, aliás, ó, essa pergunta aqui de cima, ó, você evita abrir o aplicativo do banco porque tem medo do saldo que você vai ver? Já aconteceu comigo há mais de 3 décadas atrás. Que foi quando eu coloquei a mão na massa para ajudar meu pai. Acontecia, eu entrava na internet para ver o saldo da conta. Eu tinha medo, Moreta, de abrir o extrato da conta corrente. Eu tinha medo, cara, de puxar um saldo na maquininha, ver o número que ia sair. Então, você sente também que você trabalha o mês inteiro, mas chega no final do mês, o dinheiro nunca é seu? Você já perdeu o sono pensando em dívida? Vai participando comigo nos comentários. Você já discutiu dentro da sua casa por causa de dinheiro? Com o esposo, com a esposa, com o pai, com a mãe? Já aconteceu isso contigo? E o pior, você já sentiu que você não vê mais saída para o seu problema? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, essa aula também é para você. Seja você servidor público, aposentado, pensionista, CLT ou empresário, o que vai ser ensinado nessa aula serve para você que tem PJ também. Então, presta muita atenção aqui no que a gente vai estar explicando para você. E como você se sente nessa situação de endividamento que você está? Você sente vergonha, raiva, tristeza, desespero, culpa? Você está conseguindo dormir à noite, ou você acorda à noite e, puxa, amanhã tem um boleto para pagar e não tem nem saldo mais na conta. Nem o limite eu tenho mais. Vou ter que pedir emprestado para algum parente. Vou ter que pedir emprestado para algum amigo. Eu sei como você se sente. Só que nessa aula eu vou te ensinar o seguinte, ó. Como você reduz a dívida de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, consignado. Vou te ensinar como se faz recuperação financeira, um método que vai proteger o seu salário em menos de 30 dias, o método Reset Financeiro. Vou te ensinar a criar um fundo de quitação de dívidas. Como assim, fundo de quitação de dívidas? Não está sobrando dinheiro para nada. Eu vou te ensinar, vai sobrar dinheiro na tua mão. Vai sobrar. Se você seguir o que eu vou ensinar nessa aula, vai sobrar. Ok? E como dar o checkmate no banco. Então, presta muita atenção nesse conteúdo aí. E qual é o resultado prático dessa aula? 60% do salário liberado em menos de 30 dias. Suspensão dos empréstimos, suspensão de cartões, cancelamento de cheque especial, redução da prestação dos consignados nessa aula também, redução do prazo dos seus consignados pela metade e como reestruturar dívidas com até 95% de desconto. Tudo isso nessa aula, ok? Qual a fundamentação para isso, segredo? Vou ter que entrar com uma ação judicial? Não. Tudo baseado em resoluções do Bacen,
do Conselho Monetário Nacional, Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Superendividamento, através de modelos de notificação fundamentadas sem a necessidade de você entrar com ação judicial. Afinal de contas, ação judicial custa muito caro, demora muito tempo e é incerto. O que você não vai ver nessa aula aqui? Fórmula mágica, promessa falsa ou solução instantânea para você sair da dívida num passe de mágica, pirlim pim pim. Ok? Nós não vamos te empurrar a ação judicial, até mesmo porque tanto eu como o Moreto somos da área financeira e temos certeza absoluta que você não precisa de ação judicial para sair das dívidas. Nós conseguimos te entregar resultados de até 90% de satisfação só na esfera administrativa. A parte judicial é a última das últimas opções. E a maioria das pessoas não precisa dela. E o que você vai aprender aqui? Um método comprovado, baseado em resoluções, um passo a passo acessível, numa linguagem didática e casos reais de pessoas que saíram das dívidas e quitaram empréstimos. Bom, vou falar um pouquinho de mim para quem não conhece. Rapidamente. Sou especialista em gestão de crise, 33 anos nessa área. Desenvolvi há 30 anos atrás o método Tudo ou Nada, que passou a ser copiado nos últimos anos. Desde a pandemia começou a ser copiado aí por muita gente. Já tirei mais de 30 mil pessoas das dívidas sem precisar de ação judicial. E criei a primeira assessoria especializada em tirar as pessoas das dívidas há 33 anos atrás, aqui no Brasil. Ok? E só nesse mês de abril, o nosso canal do YouTube teve mais de 2.700.000 visualizações. Nosso canal é o canal mais acessado na internet, no YouTube, para quem procura sair das dívidas. Então, você está no lugar certo, na hora certa. Bom, o Antônio foi um desses alunos. Ó, gente, eles são bons mesmo. Estive em situação difícil e segui a orientação deles. E hoje já vou investir. Beth Araújo, pensa em positivo. Quase 17 anos pagando consignado. Se libertou em novembro do ano passado. O Evandro, não sei se ele está ao vivo hoje, mas vira e mexe está aqui com a gente. 8 meses no curso Equilíbrio Financeiro, já estou dormindo à noite e equilibrando as minhas dívidas. Olha que legal isso, gente. Já está equilibrando as dívidas. E seguindo à risca a metodologia, agradecendo a gente aí. Então, vamos começar por aqui. Sabe por que você está endividado hoje? Porque você seguiu essa receitinha do bolo aqui, ó. Você estava apertado, não sobrava dinheiro para nada, aí você correu lá no banco. Gerente, me ajuda. Não está sobrando dinheiro para pagar as contas. Aí o gerente, ô Moreta, você está apertado, Moreta? Está difícil para você, querido? Eu vou melhorar a sua situação. Vem cá, eu vou te ajudar. Ó, eu vou... Quanto que você pode pagar por mês, Moreta? Ah, eu posso pagar... 500, fala aí. 500 reais no máximo, no máximo. Tá bom, 500 reais no máximo, Moreta? Tá bom. Isso. Vou ver o que eu posso fazer para te ajudar. Aí ele vai lá, pega todas as dívidas que você tem, unifica num único contrato, ok? Com a parcela de 500 reais. Só que ao fazer isso, o que acontece? Olha esse caso real aqui. Essa pessoa tinha 4 dívidas, a somatória dessas 4 dívidas era 50 mil reais, o gerente transformou isso em 60 parcelinhas e a dívida de 50 foi para quase 108 mil reais. Sempre que você vai no banco pedir socorro, ele puxa mais um pouquinho a corda que está aqui no teu pescoço e dobra. Isso, quando não, triplica o valor da sua dívida.
Então, às vezes, a gente atende pessoas aqui, a primeira preocupação da pessoa: olha, Marcelo, o total da minha dívida é 300 mil, mas eu não peguei 300 mil, viu? A pessoa se sente, Moreta, tão culpada, cara, pela dívida que ela tem, e a gente sabe que você não pegou tudo isso emprestado. Ah, se hoje está devendo mais de 100 mil, 50 mil para o banco, eu sei que você não pegou 50 mil na mão. Começou lá atrás com uma mixaria a tua dívida. Só que você foi fazendo o quê? Exatamente isso aqui, ó. Você foi renegociando, renegociando. Oi? Inclusive, já tem um comentário lá atrás que a pessoa falou: olha, fui lá, negociei a minha dívida de cartão de crédito, me dá até um gelado. Um gelado. Um outro comentário aqui falando, um outro comentário falando que tem 200 mil de dívida, que não sabe nem como é que chegou nesse número. É do jeito que eu expliquei aqui que você chegou lá. É desse jeito, tá? Então, não se sinta culpado por isso. Você vai entender quem é o grande vilão dessa história nessa aula. Agora, olha só. Tá cheio de vídeo na internet falando o seguinte: olha, pegue o documento mágico no banco e o banco automaticamente vai te dar 95% de desconto. Que documento é esse? O tal do DED, Documento de Evolução da Dívida, que é esse documento que eu estou te mostrando aqui na tela. Olha, pega esse documento, manda para o banco que ele vai gelar, ele vai ficar apavorado. E na hora ele vai te mandar o desconto. Tá. Você entende o que está escrito aqui nesse documento? Como que o banco vai gelar se é um documento que o próprio banco te forneceu? Você precisa aprender a identificar o que tem de errado nesse contrato, o que tem de errado nesse documento, para aí sim você questionar o banco e forçar ele numa condição melhor de acordo para você. Mas, Marcelo, por que dizem isso na internet, então? Bom, porque você vai lá no banco e vai pegar o documento. Aí, esses dias tinha um depoimento aqui no YouTube, Moreta. A pessoa foi lá no banco, pediu o DD, o gerente deu na hora. Aí a pessoa virou para o gerente e falou: tá, então, ó, agora eu quero 95% de desconto. E o gerente começou a rir. Então, se você vai no banco desse jeito, você está fazendo papel de palhaço, pô. Infelizmente. Infelizmente. Você não sabe o que você vai argumentar. Mas nessa aula eu vou te ensinar a bater o olho nesse trem aqui e olhar para 2 lugares só. Putz, é isso aqui que tá errado. Gerente, ó, vamos conversar em cima disso aqui. Segura a mão aí. Marcelinho, Oi. tem gente já perguntando como é que eu faço para contratar, como é que eu faço para falar com você, já um desespero gigante aqui. Aguardem o final da aula, tá? Aguardem o final da aula, porque a gente vai mostrar um negócio para vocês, tá bom? Aguardem o final. As perguntas, eu estou separando as perguntas aqui, no final nós vamos responder, e também aguardem, segurem um pouco a ansiedade, porque a ansiedade que te estragou financeiramente, tá? Não deixa a ansiedade estragar você agora na solução, tá bom? Quando eu terminar a explicação, pessoal, nós vamos responder as perguntas que estão aqui, tá bom? Podem confiar nisso aí que a gente vai estar respondendo. Você lembra no personagem que tinha no Chico Anísio, o Cocada? Calma, Cocada. Calma, Cocada. Então você que está ansioso aí, calma, Cocada. Calma, calma. Rony Cócegas. Eu tinha uma gravata, a gravata levantava. Então vamos lá, qual é o primeiro passo? Primeira coisa, você tem que entender que o banco é o principal culpado pela sua dívida, meu amigo, minha amiga. Ele é o principal culpado. Sabe por quê? Porque lá na lei do superendividamento, diz que o banco, antes de emprestar o dinheiro, ele é obrigado a fazer a sua avaliação de crédito. O que significa isso? Significa que ele tem que olhar as dívidas que você já tem e falar assim: olha, eu não posso te emprestar mais dinheiro. Porque se eu te emprestar mais dinheiro, você vai ficar super endividado. Só que o banco faz isso? Não. Você vai lá e ele continua te fazendo mais empréstimo, mais empréstimo, mais empréstimo. Não é assim que funciona? Porque olha só, você tem 40% do seu salário já comprometido com consignado, certo? Só sobrou 60%. Desses 60%,
Você vai lá no banco, pega mais empréstimo, fica devendo cartão, cheque especial. Vai sobrar menos de 60% do seu salário. E o banco está vendo, ele está assistindo você se afundar. E como ele não respeita essa regra, o STJ já deu condenação culpando o banco por não comprovar que ele faz essa avaliação e condenando ele a devolver 15 mil reais por danos morais, por ter violado essa regra da lei do superendividamento. Segredo, agora eu fiquei preocupado, porque se falou para gente aqui que não precisa de ação judicial e agora você está falando em processo, não, tenha calma. Porque eu te ensino como usar essas informações aqui de forma administrativa e forçar o banco para vir para o acordo, porque ele sabe que está errado. Eu não estou dizendo que você é o santinho, ok? Mas o banco também tem culpa no cartório nessa história toda, ok? Então vamos lá. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Bom, aí eu falei, Moreta, que a pessoa tem que ir no banco e pedir o documento, que é o DD ou o DDC, que é o documento descritivo de crédito. Só que pode ser que você vá até o banco e o gerente fala que você não tem esse documento. E aí, nessa hora, entra em cena uma ferramenta poderosa que nós temos, que é o Cielo, que é a nossa inteligência financeira que você carrega no celular, na palma da sua mão. Olha como funciona, presta atenção. Você está lá no banco, na frente do gerente, e fala que não vai te entregar, que não tem o documento. Aí a gente pergunta para o Cielo aqui, você na hora lá no banco. O gerente falou que não existe o DDC ou o DD, tanto faz. É a mesma porcaria. E agora? Em menos de um minuto a resposta. Esse Cielo aí é um número de telefone que você põe no teu WhatsApp. Tá vendo? O Marcelo tá falando no WhatsApp com a inteligência, né? Com o nosso agente aí de finanças. E aí ele responde. Aí, Olha ó. lá. Com passo a passo do que você tem que fazer. Está vendo? Não precisa ficar preocupado. Tem ferramenta para você pressionar o gerente do banco. Mas será que dá certo isso aí? Ó, olha o que eu vou te mostrar agora. A Sandra suspendeu todos os débitos automáticos da conta dela e o banco dividiu a dívida dela sem juros no boleto bancário. Olha que fantástico isso. Com qual fundamentação? Resoluções do Banco Central. Ok? Bom, então o que você aprendeu até agora? Que o banco é culpado pela sua dívida também, aprendeu que tem que pedir o DDC ou o DED, ok? E se o banco se recusar a fornecer, você segue esse passo a passo que eu estou mostrando aqui na tela, ó. Vai reclamar na ouvidoria, no Banco Central, PROCON e pequenas causas, se for necessário. Geralmente, já só aqui na ouvidoria e na etapa do Banco Central já costuma funcionar, ok? Bom, passo número 2. Pedir o documento e agora eu vou entender esse documento aí. O que é que eu preciso analisar nesse documento para contestar o banco? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou ver se tem seguro prestamista. Nesse caso aqui tem, ó, 6.370 de seguro. Ok? Segunda coisa que eu tenho que ver. Qual é a taxa de juros que está sendo cobrada? Será que ela está muito alta? Será que cabe fazer uma portabilidade de crédito? Então, onde que está a taxa de juros? Aqui, ó. Você sempre vai olhar isso aqui, ó, o CET, que é o custo efetivo total. Tá aqui, ó. Taxa CET, custo efetivo total. Ok? O seguro, se tiver no seu contrato, você vai pedir a devolução em dobro. No caso aqui, se está cobrando 6.370, o banco tem que devolver 12.740. Ok? Segredo, como que eu vou usar esse seguro? Eu recomendo que você use seguro para abater das parcelas lá do final do contrato. Porque quando você faz isso, o banco é obrigado a te retirar todos os juros das parcelas finais. Ok? E isso gera uma baita economia para você. Então,
que você vai ter que olhar no documento descritivo ou no documento de devolução da dívida, ou até mesmo no seu contrato. Quem tiver o contrato em casa, pega o contrato aí. Se tiver escrito seguro prestamista, vai lá, olha o valor que tem na frente. Se tiver um valor lá, você vai pedir a devolução em dobro. Mas segredo, da onde você tirou essa história que eu vou pedir em dobro? Código de Defesa do Consumidor, pessoal. Seguro prestamista é venda casada. E tudo que é cobrado de forma indevida tem que ser devolvido em dobro com juros e correção monetária. Artigos 39 e artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Simples assim. E aí, dentro do nosso programa, a gente fornece para você todos os modelos de notificação prontos. Você só vai lá, muda nome, CPF, preenche os dados bancários e pede a devolução em dobro. Ou seja, dentro do nosso programa você tem acesso a esses modelos de notificação fundamentadas, ok? Mas o pessoal consegue receber seguro? Consegue. A Lúcia pegou 16 mil de seguro com facilidade. A Aparecida, 10 mil reais seguro prestamista, só com as suas aulas. E mais, olha o João aqui, ó. 45 mil reais de seguro prestamista, sem precisar de ação judicial. Só usando o modelo de notificação. O Alfredo colocou no bolso 17, mais 17 mil. Ah, a Caixa Econômica não devolve seguro. Está escrito aqui, ó. Com apenas uma ligação para o saque do Bradesco e da Caixa, eu consegui resgatar mais 17 mil de 5 consignados que ele tinha. Dá para resolver. O que você aprendeu até aqui? Que o banco também tem culpa pela tua dívida, que você tem que pedir o contrato, ou o DDC, ou o DED, pedir o estorno do seguro prestamista, se tiver. E aonde você vai pedir? Tá aqui, ó, ouvidoria, Banco Central, Procon e pequenas causas. Você vai seguir esse passo a passo. Terceiro passo. Você tem que entender que existem contratos sem garantia. O que são contratos sem garantia? O cartão de crédito, o cheque especial e o empréstimo pessoal. Muita atenção agora, que a partir de agora eu vou começar a ensinar você como que você vai proteger o seu salário, como que você vai liberar até 60% do seu salário em menos de 30 dias. É um alívio, é um respiro para o teu bolso, ok? Então, esses contratos são contratos sem garantia, tá? E o que é um contrato com garantia? O empréstimo consignado é um contrato com garantia. Qual a garantia do consignado? O seu salário, tanto que o banco pega direto da folha. Financiamento de veículo é contrato com garantia. Financiamento de imóvel é um contrato com garantia. Mas esses três cidadãos, esses três carinha aqui, ó, cartão de crédito convencional, tá? Não é o consignado, não. Cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal são contratos sem garantia. E se são contratos sem garantia, tem uma resolução do Banco Central que permite eu suspender ou desautorizar o débito automático desses contratos na minha conta corrente. Eu posso suspender débito automático na conta corrente? Pode, se você usar essa resolução do Banco Central. Como? Através também de um modelo de notificação fundamentado que a gente fornece dentro do nosso programa. Você vai mandar para o banco suspende esses débitos automáticos. Segredo, mas se eu suspender esse débito automático, o banco, eu vou ficar devendo para o banco? Vai. O banco vai negativar o meu nome? Vai negativar o seu nome. Segredo, mas aí eu vou perder todas as minhas linhas de crédito, vai perder linha de crédito de cheque especial, não vai conseguir mais pegar empréstimo pessoal, também não vai conseguir pegar mais empréstimo consignado. Pô, mas aí lascou, eu não vou viver mais. Não, é aí que você começa a viver. É aí que você começa a viver. Ok? Mas e o cartão de crédito?
Cartão de crédito, se você resolver, vamos lá, você tem 3 cartões de crédito. Você suspendeu o pagamento de 2, mas continuou pagando um. Esse um que você pagar, o banco não vai cancelar. Ok? Só para você entender como funciona. Segredo, mas vamos lá. Eu deixo de pagar, aí o banco negativa meu nome, certo? Certo. E se o banco também entrar com uma ação na justiça para me cobrar, hein? Ele pode fazer isso? Pode. Só que o banco costuma colocar na balança o que vale a pena ele entrar com a ação e o que não vale a pena. E, via de regra, a maioria esmagadora dos bancos não entram com ação judicial para cobrar dívidas inferiores a 40 mil reais. Ah, mas se ele quiser entrar com uma ação cobrando 5 reais que eu estou devendo, ele pode? Pode sim. Estou falando que, via de regra, eles não costumam entrar com ação. Por quê? Porque são contratos sem garantia, gente. É o cartão de crédito, é o empréstimo pessoal e o cheque especial. São contratos sem garantia. Então, o banco sabe que a probabilidade dele conseguir receber essa dívida é muito pequena. Então, ele começa a mensurar custo-benefício, ok? Pessoas que fizeram isso, olha só. Aparecida, sou funcionária pública aposentada. Ao aposentar, troquei de banco, protegi o meu salário. Ao aposentar, troquei de banco e protegi o salário. Quando ela fala que protegiu o salário, significa que ela estava ficando sem nada. Concorda comigo? Estava ficando sem nada, sem renda nenhuma. Então, ela foi lá, no caso dela, ao invés de suspender débito automático, ela simplesmente trocou o salário para outro banco, ok? E aí ela deixou de pagar alguns valores lá para o banco. E esses valores que ela deixou de pagar, ela começou a guardar, perdão. Calma que você vai entender isso aí. Tem outro depoimento aqui, ó, do Manuel, ó. Apliquei o método reset, consegui ficar com 60% no meu salário livre em apenas 15 dias. Agora o banco já está oferecendo um desconto de 85% no saldo devedor. Virei o jogo, gratidão. Qual a semelhança entre essas pessoas aqui? Elas pararam de pagar a dívida de empréstimo pessoal, cartão e cheque especial, ok? E começaram a guardar num fundo de quitação pelo menos metade desses valores que elas deixaram de pagar. E eu vou ensinar como que monta esse fundo de quitação mais para frente. Começaram a guardar dinheiro. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Ah, eu pago, Marcelo, só de empréstimo pessoal, cartão e de cheque, eu pago em torno aí de 4 mil por mês. Tá, você deixou de pagar isso. O que você vai fazer? Você vai começar a guardar pelo menos 2 mil reais todo mês. Pelo menos metade do valor, eu indico que você comece a guardar num fundo de quitação de dívidas. Pô, tá começando a ficar complicado isso aí. Fundo de quitação de dívida, cara, não complica. Calma. Você tem acesso ao nosso planejador financeiro, que vai cuidar desse fundo de quitação de dívidas para você. Você não está sozinho. Você não vai ficar sozinho. Bom, eu preciso que você entenda o seguinte, que o banco, a partir de 180 dias, ele vai fazer a reestruturação da sua dívida. E a reestruturação é diferente da negociação. Porque quando você vai lá no banco, você está negociando. Agora, quando eu suspendi os pagamentos, aguardei 180 dias, o banco vem para a reestruturação. E nessa fase, ele oferece descontos do saldo devedor, perdão parcial da dívida, alongamento de prazo sem juros. Por quê? Porque ele identifica que aquela ali é uma dívida problemática, que ele não vai mais conseguir receber. Ok? Hoje eu estava vendo um comentário aqui no YouTube, Moreta, uma pessoa que assistiu uma aula igualzinha a essa em setembro do ano passado. Aí ele falou o seguinte, segredo, quando eu assisti essa aula, eu achei que você era um maluco. Você falando para eu suspender os pagamentos,
Falei, imagina que eu vou fazer um negócio desse. Eu sou uma pessoa honesta, sou um cara correto. Quando foi o mês passado, o que aconteceu? Ele não conseguiu mais pagar as dívidas. E o nome foi negativado do mesmo jeito. O nome foi negativado. Então, você tem dois caminhos para seguir. Ou você decide mudar e bate de frente com o problema, ou você espera que o problema te engula. Só que enquanto você está esperando, mais juros o banco está cobrando. Mais a sua dívida aumenta. Mais piora a sua situação. Eu sei que é muito estranho tudo que eu estou falando para você. Você fala assim, pô, esse cara é doido, né, meu? Para de pagar isso, guarda dinheiro aqui e tal, e pode ser que o banco entre com ação na justiça. E se o banco pegar algum bem meu? Se você seguir o que a gente ensina, você está protegido. Vai por mim. Vamos seguir a aula. Vamos falar sobre reestruturação de dívida agora. Tem resolução do Banco Central que explica isso. Se liga nessa informação, é muito importante. E eu duvido que você tenha visto em outro lugar antes. Olha só. A partir de 90 dias de atraso, então vamos lá, você parou de pagar uma dívida hoje, daqui 90 dias, se o banco não fez acordo contigo, ele é obrigado a pegar 50% daquilo que você deve e guardar lá no Banco Central. Num cofre, fica fechado num cofre lá. E esse dinheiro que o banco põe lá não rende juros nenhum. Ok? Ele não tem rendimento, não tem nada. Fica congelada essa grana lá. Eu dei até um exemplo aqui, ó. Uma dívida de 200 mil, bateu 90 dias, o banco é obrigado a pegar 100 mil do caixa dele e guardar lá nesse cofre. Quando bater 180 dias de atraso, o banco é obrigado a pegar 100% do valor que você deve para ele e guardar lá nesse cofre. Você percebe que começa a aumentar o tamanho do problema por banco? E é aí, a partir de 180 dias, que o banco começa a oferecer descontos regressivos para você. Então, você está falando que com 180 dias o banco vai fazer acordo comigo? Eu falei, não. A partir de 180 dias. Porque a pergunta mais comum aqui no YouTube é essa. Ah, então, com 180 dias eu quito a dívida? Não, criatura. A partir de 180 dias. Só que esse período que você deixou de pagar, você vai começar a fazer o quê? Guardar dinheiro. Certo? A guardar dinheiro no fundo de quitação. Então, o que você aprendeu até agora? Recapitulando tudo, hein? Revisão aqui da aula. O banco tem culpa pela tua dívida, tem que pedir o DDC ou o DED, pedir estorno do seguro prestamista, cancelar débitos automáticos de cartão, empréstimo e cheque especial, ok? E começar a trabalhar a portabilidade recorrente também. O que é a portabilidade? É quando o banco A compra a dívida do banco B. E aí diminui seu saldo, diminui o valor da sua prestação, diminui a taxa de juros. Só que não tem troco, ok? E essa portabilidade recorrente, essa técnica da recorrência, você pode fazer ela até 4 vezes ao ano. Ó, a Angélica aqui, quanto ela economizou? Deixou de pagar 4.800 de juros. O Marcelo Guimarães, 9.420 de juros. Gente, deixou de pagar. É muito dinheiro. É muita grana. O Miguel, deixou de pagar quanto? 15 mil reais de juros. Passo número 5. Fundo de quitação de dívidas. Tem muita gente chegando agora para assistir essa aula, chegou atrasado, ok? Provavelmente você vai fazer perguntas aí de coisas que eu já falei, tá? Mas segura a mão aí que a gente vai explicar tudo depois. O que é esse fundo de quitação de dívidas? Então vamos lá. Você vai entrar em contato com um profissional do nosso time pelo WhatsApp, você vai ter o número do WhatsApp desse profissional e ele vai montar esse fundo de quitação para você. Você vai começar a investir esse dinheiro que você deixou de pagar para o banco. Para quê? Porque a partir de 180 dias, quando o banco começar a oferecer proposta de acordo para você
Você vai ter grana para fazer frente ao banco numa composição de acordo. Ok? Se o banco te chamar para um acordo hoje, o que você tem para oferecer? Nada. Não tem nada para oferecer. Está despreparado, desestruturado, não tem conhecimento e vai ser engolido pelo banco. Agora, seguiu a metodologia, começou a guardar dinheiro, você vai ter um valor guardado no fundo de quitação. Então, vamos simular aquela continha que eu fiz? Eu falei que se você deixar de pagar 4 mil para o banco, você tem que guardar pelo menos 2 mil reais todo mês, correto? Em 6 meses, você já acumulou 12 mil reais. Em um ano, você acumulou mais de 24 mil reais. Por quê? Porque tem a rentabilidade desse dinheiro também. Percebe? Você começa a ter grana na mão para fazer frente ao acordo para o banco. É assim que funciona. É assim que você vai adquirir algo muito importante, que é a sua maturidade e inteligência financeira. Você vai começar a desenvolver isso dentro de você. Você tem que entender como que o outro lado pensa, como que o outro lado funciona. Tem um depoimento também, Moreta, que caiu no YouTube esse final de semana que o time me passou. Servidor público entrou numa dívida aí muito grande e ele colocou um depoimento assim: eu achei que eu estava no fundo do poço, que não tinha mais saída. Mas quando eu assisti as primeiras aulas, me deu um alívio, porque eu vi que tem solução. Gente, eu sei que é desesperador dever. Eu sei que é desesperador. Eu esqueci de contar uma parte da minha história lá atrás. Vocês sabem, e o Moreta nem me avisou, né, Moreta? Ponto negativo para você. Ponto negativo. Vocês sabem por que eu entrei nessa área? Porque há 33 anos atrás, meu pai tentou tirar a própria vida por causa da dívida. Ele me ligou no dia do meu aniversário, falando: filho, eu deixei um seguro de vida no teu nome. Daqui para frente você toca o barco. Eu falei: pai, o que está acontecendo? Me afundei em dívidas, quebrei a empresa, não tem dinheiro para mais nada. E daqui para frente você recebe esse seguro aí e cuida da família. Eu falei: pai, seguro de vida não cobre suicídio. Vai para casa, meu velho, que a gente vai tentar resolver isso daí. E tudo que eu estou ensinando aqui para você, eu aprendi na marra 33 anos atrás. Coloquei em prática, deu certo, funcionou. Tirei meu pai das dívidas. Quitei a dívida dele, que na época era mais de 300 mil. Quitei por uma bagatela. Só que tudo que nós deixamos de pagar para o banco, eu comecei a montar o fundo de quitação. E quando veio a boa proposta do banco, no caso do meu pai, demorou 2 anos para vir o acordo. Demorou 2 anos. O valor da dívida era muito alto. Era dívida de empresa, PJ, era um negócio mais complicado. Tinha desconto duplicado, era outra, bem diferente do empréstimo pessoal. Eram outros tipos de contratos. A gente quitou a dívida com 95% de desconto. Mas o que eu fiz? Fui no banco, peguei cópia de contrato, fui no Banco Central, peguei resoluções, comecei a analisar, vi que tinha coisa errada, comecei para cima do banco também, comecei a mandar proposta de acordo, falei: tá errado isso, tá errado aquilo, vamos conversar, tal. O banco nem entrou com ação judicial no caso dele. Mais de 300 mil, hein, de dívida. Então, eu sei o que você sente, eu passei por isso, eu já senti na pele isso daí. Isso aí desmontou a minha família. Meu pai se entregou para o alcoolismo, tá? Ele bebia para esquecer. Era o gatilho de fuga dele, Moreta. Era beber. E eu ia buscar meu pai nos bares, cara. É triste. O cenário é triste. Eu lembro disso perfeitamente. Eu ia buscar ele nos bares. Ele queria esquecer de tudo. Só chorava dentro de casa. Não dormia. Eu sei o que é. Já passei por isso aí. Bom, então o que você aprendeu até agora? Revisão. O banco também tem culpa. Passo 2, os documentos. Passo 3, estorno do seguro. Passo 4, cancelamento dos débitos. Passo 5, a portabilidade recorrente. E agora,
acabei de te ensinar a montar o fundo de quitação de dívida e agora nós vamos começar a rodada de negociação com o banco. A gente disponibiliza para você 2 modelos de notificação de negociação. Você só precisa de 2, não precisa de mais. Num primeiro modelo, banco, eu deixei de pagar a dívida, porque eu estava ficando sem renda para sustentar a minha família. Estava comprometendo. Então, fui forçado a deixar de pagar para poder colocar comida na mesa. E você não seguiu a regra da lei do superendividamento também. Essa é a primeira proposta. E nela também, em tempo futuro, eu vou te procurar para a gente fazer um acordo. Vou me organizar, me reestruturar financeiramente. Lá na frente, nós vamos conversar. Lá na frente, quando? A partir de 180 dias. Lá na frente, quando? Quando o banco começar a mandar propostas de acordo que sejam decentes para você. Ok? Esse é o primeiro modelo de notificação que você vai mandar. Mas, Marcelo, por que eu devo mandar esse primeiro modelo? Para mostrar para o banco a sua insatisfação, justificar o porquê você deixou de pagar e também dizer que você quer pagar a dívida, mas não nas condições dele, não do jeito que ele quer receber. Ok? E quando você faz isso e usa um modelo de notificação que tem uma fundamentação, o banco sabe que você não está caminhando sozinho nessa história. Existe uma diferença grotesca, gigante, entre eu simplesmente deixar de pagar uma dívida e eu deixar de pagar uma dívida de uma forma fundamentada. Totalmente diferente. Seguindo uma metodologia. Tá? Olha que o Erisvaldo reduziu a dívida de 12 por 3 mil. Dava para reduzir mais, mas ele foi apressado, não quis esperar mais. Mas, enfim, olha a economia que ele fez aí. A Aparecida, que protegeu o salário quando aposentou. Olha esse depoimento da Gisele. Presta atenção no que ela conseguiu aqui, ó. Hoje quero compartilhar que faz 2 anos que utilizo o método tudo ou nada para a dívida de cartão de crédito. E já quitamos essa dívida com desconto de 90%. E hoje concluímos o pagamento do nosso consignado, pagando as parcelas de trás para frente. Que alívio! Gratidão pelos seus ensinamentos. A Beth Araújo, 17 consignados. 17 anos, se libertou dos consignados também. E aqui, ó, vou repetir o comentário da Aparecida, porque é sensacional isso aqui, ó. Ela protegeu o salário e se livrou do consignado. Bom, você percebeu aqui que eu tenho 2 depoimentos, 2 provas sociais de pessoas que pararam de pagar empréstimos, cartão de cheque especial, quitaram essas dívidas e, ao mesmo tempo, se livraram no consignado? Como funciona isso? Aqui, ó. A Gisele cantou a bola para vocês. O que ela fez? Parou de pagar o cartão, começou a guardar dinheiro no fundo de quitação. E ela ficou esperando o banco vir para o acordo. No caso dela, o cartão demorou para mandar uma boa proposta. Demorou 2 anos. Nesses 2 anos, todo mês a Gisele guardava dinheiro. Só que ela fazia o quê? Ela pegava parte do dinheiro que estava dentro do fundo de quitação e ia matando as parcelas finais do consignado dela. Ok? Então, eu tenho uma grana guardada aqui, eu pego parte do dinheiro, vou pagando as parcelas lá do final e vou guardando outra parte do dinheiro, esperando o banco vir com a proposta de acordo para quitar as dívidas que eu deixei de pagar. Diversos alunos estão seguindo esse método aqui. Estão se livrando do consignado, tirando todos os juros na metade do tempo, porque isso derrete o prazo do consignado. Sabe por que derrete o prazo? Pelo seguinte, uma parcela de, vamos lá, suponha que você tem um consignado de 96 meses, uma parcela de R$1.000. Parcela que desconta do seu limite é R$1.000. Se você for pagar a última parcela, essa última parcela de R$1.000 vai ficar R$250, R$300. Você sabia disso? E é exatamente isso que a Gisele, que a Aparecida e outros alunos nossos fizeram. Guarda dinheiro aqui. O exemplo que eu dei aqui, de 4 mil,
que eu pagava lá dos empréstimos, comecei a guardar 2. Desses 2, eu pego R$300, o exemplo aqui, hein, e vou matando as parcelas lá do final do consignado. Assim, eles eliminaram os consignados, tudo. Gente, dá para fazer, desde que você siga uma metodologia, desde que você tenha um acompanhamento. Tudo que você faz com acompanhamento, a probabilidade de dar certo é muito maior. Muito maior. Então, vamos lá. Vamos tocar o barco aqui, Moreta. Aqui, ó. Livre do consignado também. Angélica. Não, esse já foi. Sexto passo agora, hein? Notificação fundamentada baseada na lei do superendividamento. Lembra um dos primeiros slides que eu mostrei lá para você, dizendo que o banco também tem culpa pela tua dívida? Lembra da resolução do Banco Central? Que eu expliquei dos 90, dos 180 dias de atraso? Nós montamos um modelo de notificação, incluindo resoluções do Bacen, mais a lei do superendividamento, que nós chamamos essa notificação aqui de checkmate do superendividamento. Essa carta aqui é o trunfo que você vai usar quando o banco começar a mandar proposta boa para você. A partir de 180 dias, você vai disparar essa carta para o banco. Ou para os bancos que você deve. Que às vezes você deve para mais de um banco, você vai mandar para todos os bancos a mesma cartinha. Ok? Vai mudar nome, CPF, preencher ali os dados bancários. E nessa cartinha você pode até colocar a sua proposta de acordo para o banco. Olha, minha proposta é que pagar X para você. E esperar para vir para o acordo. Ok? Marcelo, mas, pô, você vem falando que a ação judicial é demorada, que é incerto. Se nem a ação judicial dá certo, por que o banco vai fazer acordo comigo de forma administrativa? Porque banco não gosta de ação judicial. O banco prefere o acordo administrativo. Porque o judicial custa caro para o banco também, entende isso? Custa caro para ele. Então, ele prefere chamar você para conversa. Agora, você ir para conversa com conhecimento é outro nível. O resultado é diferente. Aí você não vai ser enrolado, não vai ser enganado. Porque a gente não ensina aluno a renegociar. O que a gente ensina é você quitar a dívida. E eu sei que, de repente, isso parece um universo muito distante para você. Porque hoje, você está devendo, não te sobra nada. Mas, pelos depoimentos que você viu aí, de proteção de salário, em menos de 30 dias, a mágica começa a acontecer. A diferença começa a acontecer na tua vida. Porque vai começar a sobrar dinheiro na tua mão para você guardar. E esse dinheiro que você vai guardar, você vai cuidar desse dinheiro com tanto carinho no fundo de quitação de dívidas e vai ter o acompanhamento do nosso planejador financeiro que vai ser algo assim transformador na sua vida. Pode ter certeza absoluta disso. Porque olha só, hoje você não tem nada. Daqui 6 meses eu já tenho 12 mil. Daqui 24 meses, pô, já guardei 24 mil em um ano. Você começa a sentir começa a se sentir poderoso, né, Moreta? Mesmo tendo dívida, você começa a ter uma sensação melhor porque você tem grana guardada. Lógico. E outra, hein? Teu nome está negativado. É esse dinheiro que você está guardando aqui que vai te socorrer se você precisar de alguma coisa. Quer saber da melhor? A maioria dos alunos quita a dívida e ainda sobra dinheiro no fundo de quitação. Por quê? Porque você segue uma metodologia fundamentada e tem um acompanhamento. Nosso time vai acompanhar essa evolução tua por um período de 2 anos. A Moreta vai te explicar como funciona isso daqui a pouco. Tá? Então, são 2 anos de acompanhamento que você vai ter dentro da nossa comunidade, da estrutura aí, que vai te trazer segurança para você caminhar nessa jornada aí, ok? E aí você vai entregar esse modelo de notificação no banco da reestruturação da dívida. E agora o Moreta vai explicar para você como funciona a nossa metodologia aí
como faz para você ter acesso, como que é o passo a passo de tudo. Com você, Moreta. Deixa eu antes falar para vocês, tem muitas perguntas muito pertinentes, muito importantes que foram feitas, eu separei para a gente responder no final da aula, tá? Então, fica aqui, não Vamos sai, responder. porque vai tirar dúvida de muita gente, perguntas muito interessantes essa turma fez aqui para a gente. Mas vamos lá. Perdão, estou um pouco gripado aqui. Marcelo falou um monte de coisa. E eu imagino que pelo estado que você esteja, eu estou acompanhando o chat aqui, está tudo bagunçado, né? O que eu faço primeiro? Tem gente que perguntou, mas o que eu faço primeiro? Né? A pessoa já esqueceu o que aconteceu no começo da aula, porque é natural. É por isso que a gente fez o manual, né, que a gente chama de equilíbrio financeiro. E ele consta exatamente o que ele precisa, porque ele resolve o teu problema. Sabe como é que ele resolve? Começa assim, você vai ter 24 horas de suporte com o Cello. O Cello é um número de telefone celular que você vai grudar aí no teu celular, você vai perguntar para ele o que você quiser, do jeito que você quiser. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse é o Cello. Você vai ter esse Cello. Você vai ter perguntas e respostas no nosso manual. Nosso manual é que nem um Netflix, né? Cada dívida lá no lugar você pode caçar. Quer ver? Vou te mostrar aqui rapidamente como é que é o nosso manual. Ó, esse é o nosso manual. São vários módulos, tá? Vários módulos em que você tem o que você precisa em cada módulo. E como é que você vai achar o que você precisa? Porque você vai perguntar para o Cello. Você vai chegar para o Cello e falar assim, ó, eu devo no cartão de crédito, como é que eu faço? Ele vai te mostrar o que você tem que, a aula que você tem que assistir para procurar. Teve gente que me perguntou aqui, mas será que no meu DD não está escrito se eu tenho seguro prestamista? Nós temos aqui o Caça Seguros. Você coloca o teu CPF, ele vai falar, tem seguro prestamista assim, está escondido nesse contrato. Ou seja, esse manual que você pode aqui perguntar, que a gente responde também em cada aula, tem um espaço para você perguntar e a gente responde para você. Então, vamos lá. Você tem o Cello 24 horas por dia, você tem 7 dias por semana, você tem a plataforma para você assistir a aula, se você quiser assistir, para você ir já resolvendo seus problemas e pergunta e resposta. E vamos lá, porque tem mais coisa, não é só isso, não. Quer ver? Olha só, que mais? 2 anos de acesso a todo esse conteúdo, ao Cello, a plataforma, são 2 anos, porque a gente imagina que em menos tempo aí você consegue se livrar. A gente tem uma leitura aqui dos nossos alunos, a gente sabe que dá tempo. Que mais que nós temos aqui? Os modelos de notificações que o Marcelo falou, você for no banco pedir, me dá meu DDC, o gerente vai te dar uma banana. Ah, não pode pagar a última parcela, gente falando aqui, não pode pagar, o meu banco não deixa pagar a última parcela. Tem notificação para isso, tem lei para isso, tem gente, existe lei, não é assim, eles falam o que eles quiserem lá, eles falam o que eles quiserem, eles querem que você pague tua dívida aí e não perturbe muito. Então, eles vão te falar qualquer coisa, mas existe lei. E essas notificações vão te dar essas leis. Né? E aí, o que é mais fantástico? Está quebrando a internet. São esses 2 anos de lives mensais. Inclusive, amanhã nós vamos ter uma aula na comunidade. O que é essa aula? Não é aula, não é tirar dúvidas. A gente entra aqui, fica olhando para você, espera a tua pergunta ali no chat. Aí a gente vai respondendo pergunta, não guarda para responder no fim, nada disso. Você põe a pergunta lá, a gente responde, põe a pergunta, a gente responde. Então, se você nem quiser assistir a aula, ok, vai demorar um pouco mais, mas ok. Pergunta, o que eu faço primeiro? A gente vai falar, vai lá e pega o DDC, o DDD lá no banco, aí você volta na outra mentoria, o que eu faço agora? Olha, agora você faz isso e aquilo. A gente vai ajudando você em grupo, isso, tá bom? Mas a gente vai ajudando você. Amanhã tem essa aula de mentoria comigo o segredo. Aí tem aula de mentoria com advogado especializado em direito bancário, gente perguntando aqui, mas olha, o banco já está me executando, no que eu faço? Tem advogado especialista em direito bancário nessa comunidade. Tem até psicólogo, vocês acreditam que a gente traz uma psicóloga aqui para você respirar azul, soltar vermelho e acalmar o sangue, porque tem solução. A gente só não pode ficar se escondendo atrás de que tem idade, que tem uma doença, que tem isso, que aí você não sai do lugar. Você não sai do lugar. Você tem que enfrentar, não tem como, tá? E você vai ter o acesso aí ao planejador financeiro durante 2 anos, criatura. 2 anos aqui do seu lado te acompanhando. Por quê que a gente faz isso? Porque ninguém faz isso. E a gente sabe que assim que a gente resolve
suas situações, né? Então, você viu aqui que o Marcelo falou que dá para aparecer dinheiro na sua conta em 30 dias, descontos de 90 até 95%, dá para reduzir a parcela do consignado com a portabilidade recorrente. Sim, você consegue reduzir, tá? E diminuiu o prazo também do consignado, né, Moreto? E tem coisas que a gente não pode falar aqui, porque é uma aula pública. E a parcela lá, também. Lá na comunidade a gente fala, aqui a gente não pode falar porque é público e aí já sabe, né? Moreta, lá na comunidade. Oi. Mas deixa eu perguntar um negócio. A pessoa tem que assistir todas aquelas aulas que você mostrou? Não, eu comentei aqui já sobre isso, você não presta atenção no que eu falo, mas os alunos prestam atenção. Então vamos mostrar para eles como funciona? Mostra. Olha só. Olha lá o Cello. Trabalhando, Moreto. Eu sei. Olha lá, o gerente falou... Não é esse daí, Marcelo, que não vai, é o da aula. Não é esse aqui, ó. Olha lá, olha só, né? Tenho dívidas com empréstimo pessoal, cartão de crédito, cheque especial. Quais aulas devo assistir? Tá vendo? O Cello vai responder para você, ó, assiste aula tal, tal e tal. E você assiste, porque tem uma infinidade de aulas lá, cada aula para um problema. Você assiste as que você precisa. Você não, eu não devo no cartão de crédito. Por que você não assiste aula de cartão de crédito, criatura? Não perca seu tempo. Né? Não, olha, meu problema é empréstimo consignado. Tem aula só para empréstimo consignado. Tá aí, ó. O Cello responde para você. Assiste aula tal, tal e tal. Então, a gente sabe que é muita informação, a gente sabe que você fica aí meio doido, por isso que a gente montou tudo isso para você, que é o tal do manual prático. Agora, né, a gente entende, né, que você não precisa entrar com ação judicial, eu e o Marcelo não somos advogados, e a gente resolve isso para os nossos alunos com essas resoluções, tá? Com modelos administrativos, tá? Presta bem atenção, isso é tudo baseado na lei, tá bom? E você percebeu que é um passo a passo, tá? Agora, entenda, uma dívida num cartão de crédito de 5 mil reais, você está pagando aí 750 pau por mês, para sempre. No cheque especial, uma dívida de 10 mil, você está pagando 850 reais, é a parcela para sempre. Para sempre. Para sempre, se você não se mexer. Tem gente que escreveu aqui que está 17 anos pagando um consignado que não acaba nunca. É só procurar aqui no chat. Como que está pagando 17 anos uma dívida? Por que está pagando isso daí? Os juros é maior do que a pessoa paga, ela não sabe, você precisa resolver isso. E como é que você resolve isso? É lógico que tem gente que vai cair naquela conversinha mole das outras pessoas aí da internet, que assistem a nossa aula, a gente faz um vídeo, 2 minutos depois o vídeo está lá na base da pessoa lá. O mesmo vídeo, porque copia tudo que a gente faz. E, né, a gente fuçou lá, né? Esse curso nosso aqui era para sair uns 4 mil reais, porque o deles custa, viu? O deles custa 2.800, o 800, 3.900, né? Mas a gente não vai fazer isso com vocês. É lógico que 4 mil reais, não tem dinheiro para comprar coisa aqui, como é que vai fazer um negócio desse, né? Mais um curso de 4 mil reais ia te dar uma parcela de 300 pau, menor que a dívida do cartão de crédito, menor que a dívida do cheque especial. Mas é óbvio que a gente não vai fazer isso para você. Quando eu propus esse preço, o Marcelo me deu um tapa no pescoço e falou: você está louco? Você está louco? Não funciona isso daí. O que nós vamos fazer com você? Ele pensou em toda a história da vida dele, né? E aí falou assim: que nós vamos melhorar mais para você. O que você tem? Presta atenção. O que você tem que fazer? É R$ 467 à vista ou 12 parcelas de R$ 48, tá? Nesses R$ 48 já estão embutidos os juros. Como que você entra nesse projeto? Você já entendeu o que isso daqui te dá, né? Os 2 anos, o Cello, o acompanhamento, as mentorias amanhã, com o Marcelo Segredo, com o advogado, com o planejador. Você já entendeu, né? Como é que você faz? O Marcelo vai colocar um link aí no chat, tá? Você vai clicar nesse link, não vai errar o teu nome, não vai errar o teu telefone, nem o teu e-mail, porque depois dá um trabalho gigante para a gente. Porque na hora que você entrar, se pagar com cartão de crédito, pode pagar no boleto bancário em 2 vezes, no cartão até 12, no boleto você pode pagar em 2 vezes, ou pagar à vista. Se você pagar no cartão de crédito ou Pix, na hora você vai receber um vídeo nosso aí no seu telefone. Falou, ó, faz isso, faz aquilo, entra nesse grupo para você entrar na mentoria e tal. Se você pagar no boleto, leva uns 2 dias, tá? Mas você, colocando os seus dados corretamente, você já está dentro do projeto. E aí,
você que decide. Quer esperar a aula da mentoria? Espera. Quer começar a assistir e resolver teus problemas o mais cedo possível? Assiste, porque já está tudo gravado. Quer perguntar para o Cello hoje à noite? Dá para perguntar para o Cello hoje à noite como é que você faz para sair das dívidas. O que você não pode é ficar sem se mexer. O que você não pode é ficar do jeito que você está. O que você não pode é fazer o que você tem feito, porque a tua solução não está dando resultado. Senão você não estava aqui. Tenta uma solução nova na tua vida. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai obter os mesmos resultados. Está aí, ó. Se você clicar no link, está aí, tá bom? Você vai colocar o teu nominho completo ali, vai colocar o teu endereço de e-mail, não erre o seu endereço de e-mail, teu celular, o WhatsApp, tá, gente? Põe o número do teu WhatsApp aí, e aí o teu CPF. E aí embaixo está escrito lá, cartão de crédito, que você pode pagar até em 2 cartões, se não tiver, porque se não tiver limite no cartão, ele não tira o seu limite, tá bom? Fica tranquilo. Mas se você quer usar 2 cartões, usa, pode pagar no Pix, pode pagar no boleto bancário, é só clicar ali. Clica no boleto bancário, vai aparecer ali para você pagar no boleto bancário, tá bom? Ou no PayPal aí, que é um sistema americano aí para você pagar suas contas. E pronto. Pagou, você está dentro do nosso projeto. Você começa amanhã. Ó, mesmo você que se pagar no boleto, manda o comprovante para mim. Você vai receber o telefone do suporte ao aluno, manda o comprovante lá para o suporte ao aluno, fala, eu paguei, eu queria participar da mentoria. Eu te ponho na mentoria, porque leva uns 2 dias o boleto, mas eu te ponho na mentoria amanhã e você assiste amanhã com a gente, já começa a resolver suas dívidas. É fantástico. Quando você adquire todo esse treinamento, então vem todo aquele pacote do treinamento, mas nós te damos alguns presentes. Além de tudo, você ganha presente. Você ganha um curso de empréstimo consignado completo, falando só sobre empréstimo consignado, mais 2 cursos na área comportamental. Que é necessário você mudar o seu comportamento para você ficar mais tranquilo, tranquila, respirar e não ficar doente por causa de dívida. Você precisa dessa mudança comportamental. Comunidade, Cello, pergunta e resposta, treinamento comportamental, consignado e mais o manual do treinamento, mais as aulas de mentoria, tudo o que é necessário e suficiente para você largar de vez de ser endividado na vida. É só tomar uma atitude. Ficar parado, tua dívida amanhã aumenta. Esse é o resultado de não fazer nada. Ficar dando desculpa que tem idade, ficar dando desculpa que está doente, ficar dando desculpa que não sei o quê. Tudo isso a gente sabe, mas é a única maneira de você continuar do jeito que você está. A decisão é tua, não é minha. É tua decisão. Eu tenho a solução, ele tem a solução. E você precisa vir até aqui, que você vai ter solução para a sua vida também. Vamos responder a pergunta, Thiago? Vamos. Só responder um aqui que está fora da ordem, mas assim, ó, a Maria Vitória está totalmente desacreditada. Está de brincadeira. Falar em lei com gerente de banco. Maria Vitória, funciona assim, querida. Você já começa errado porque você tem medo do gerente do banco. Eu não estou de brincadeira. Porque eu te dou tudo por escrito. Quando você for lá no banco, o gerente já sabe o que está escrito ali e ele sabe que ele está errado. Então, você não vai perder tempo com o gerente. É reclamação direta no Banco Central, Defensoria Pública, se for o caso. Mas a maioria dos casos, o gerente, sabendo que existe erro, você reclamando via Banco Central, Maria Vitória, é bem diferente. Eu entendo que você esteja desacreditada, sabe? Aposentado já tomou tanta bordoada na vida, né? Já foi tão menosprezado por gerente de banco, que é natural sentir esse medo, Maria Vitória. É natural, eu te entendo, tá? Mas ou a gente enfrenta o problema, ou a gente é engolido por ele, tá? Eu entendo que quem tem dívida tem um gigante enorme pela frente. Davi também enfrentou um gigante, mas bastou uma pedra para ele derrubar o cara, tá? Então, você tem que estar bem fundamentada para as coisas, que aí as coisas funcionam. Vamos lá, Moreta, para as dúvidas. Eu vou ler, Marcelo, porque algumas eu respondo, tá? Porque eu quero participar da mentoria com o Marcelo, quero realizar em 12 vezes, e não consigo, pois aparece somente em 2 vezes.
Se você clicar no cartão, Silvana, vai aparecer lá em até 12 vezes. Você pode pagar em menos até. No boleto, Sim. somente 2 vezes, tá bom? Somente 2 vezes. Entrando, você já está na mentoria com a gente, tá? Estou há 8 meses sem pegar um centavo do meu salário. Solicitei o Olha, cancelamento dos débitos automáticos e o banco não atendeu. Lembra do caminho que o Marcelo ensinou? Tem um caminho. Qual é o caminho? O banco não atendeu? Banco Central. Banco Central não respondeu, ele tem 10 dias o gerente para responder, você vai para o PROCON. PROCON, pequenas causas. Tudo documentado, Aline, porque na hora que você chegar no Pequenas Causas, aquele monte de documento, olha, eu mandei carta para o banco não tá, mandei para o Banco Central, não, mandei para o PROCON e não resolveu. Na hora que você chegar no Pequenas Causas, com certeza o juiz vai detonar pequenas causas, ele não é advogado, pequenas causas. O juiz já vai detonar o banco lá, porque você tentou, você está mostrando que você quer fazer acordo, e o banco não está aceitando. Por isso que tem esse caminho que precisa ser seguido, tá? Cartão BMG, mais de R$ 1.000 no juros rotativo, mais de 18 anos. Marcelo, olha isso. pois é. Pagando, descontando na folha, no consignado, um absurdo, Marcelo, nunca quita. Qual é a solução? É o Jonas, Marcelo. Eu fiquei incomodado com essa posição dele, 18 anos, gente, é uma vida pagando um débito. Tem solução para um negócio desse? O que acontece que não acaba nunca essa dívida, Segredo? Pois é. É muito tempo, né? É. Olha só, mais de R$ 1.000 no juro rotativo, 18 anos pagando desconto na folha, tal. Jonas, cartão consignado, querido. A gente tem uma aula específica para isso dentro do treinamento, mas é assim, tem que trabalhar na quitação antecipada dele, tá? Existe um passo a passo aí para isso aí, tem que se planejar para isso, ok? Mas dá para fazer. O que não vale a pena, Jonas, é entrar com ação judicial para isso, tá? Isso aí não. É tudo administrativo com planejamento financeiro, tá? Amanhã a gente vai estar fazendo uma aula sobre cartão consignado ao 12h30, que vai envolver cartão também, tá? Vou falar um pouco sobre as mudanças. Vocês sabem que mudou tudo consignado, né, gente? Desde sexta-feira mudou tudo os empréstimos consignados, inclusive o cartão, tá? Mas a solução está dentro desse treinamento, viu, Jonas? Isso que eu queria falar. A solução não está amanhã, a solução já está Não, no treinamento está de no agora. treinamento. Amanhã eu só vou falar das mudanças, mas a solução está dentro do treinamento aí. A solução Tá? já está no treinamento, Jonas. Olha só que bacana, Diva. Muitos alunos nossos entram aqui e são alunos, né? Preste atenção no vídeo, anotem o passo a passo que vocês vão entender e chegar à solução. A gente fica falando disso daí, né? Até aluno entrar aqui para falar, pelo amor de Deus, gente, para de perguntar coisa que não faz muito E sentido, não reclamar, presta né? atenção. Isso não funciona, isso não dá certo, porque isso aqui. Ah, Meu, se você não viveu a experiência, não fala do que você não viveu. Né? Não fala olha do que só. você não viveu. Eu trouxe essa daqui, Marcelo, mais para ver o pessoal. Em 2021, caiu numa furada de entrar numa ação que levou 4 anos, não teve nenhuma suspensão. Ainda por cima, perdi. E aumentou o valor do empréstimo. Olha só o Mas é o que a problema. gente vive falando. Tá vendo? É o que Tá a gente vendo? vive falando. Olha aqui, ó, a gente fez um vídeo sobre isso aí que explodiu, tá? Estou preocupada com o lançamento no Sisbajude. Será que vão bloquear conta salário? Tem como proteger? Tem como proteger, sim. Tá? Só que tem um passo a passo para isso, não dá para explicar agora isso aí, viu, Iva? Só para isso aí eu precisaria de uns 20 minutos a mais aí. Já estamos a 1h14 aqui com vocês, tá? Não dá tempo de explicar. Provavelmente na mentoria amanhã vão perguntar isso para a gente, com certeza a gente lá responde. Estou devendo um cartão de crédito no Nubank. Quando desenrola Brasil, o banco fez uma proposta para quitação à vista. Que cuidado devo ter para o meu nome não parar no registrato, deve ser. Boa! Fabiano, você tem que exigir o termo de quitação de dívida. O termo de quitação de dívida é o seguinte: no boleto vai ter que vir escrito assim, que ao quitar aquela dívida, o seu nome sai dos órgãos de restrição e você não ficará com restrição interna no banco. Se não tiver escrito isso no boleto, não faça acordo, não pague.
que você vai pagar errado, vai ter que pagar 2 vezes. Se liga nisso, hein? Se liga nisso, que isso é importante. A gente conhece casos de gente que pagou, porque o banco falou, não, você pagar aqui, acabou. Pagou, alguns meses depois, recebeu cobrança de novo. Ah, não, mas você só pagou uma parte, e aí? Como é que vai provar que focinho de porco não é tomado? A conta salária pode ser bloqueada caso o banco entre com a ação judicial? A conta salário pode ser bloqueada caso o banco entre Entre com com a ação ação judicial. judicial. Pode, Maria, pode sim. Pode ser, só que aí você vai ter que contratar um advogado para pedir o desbloqueio dessa conta. Aí vai ter que gastar dinheiro com um advogado, tá? Mas quem segue o nosso método não corre esse tipo de risco, tá? Porque a gente ensina vocês a se proteger de tudo quanto é lado, tá bom? A probabilidade de acontecer um negócio desse com um aluno nosso é mínima. É mínima, para vocês terem uma ideia. Tá? Muito bom. Tem uma aula só de blindagem patrimonial, blindagem salarial. É bem interessante. Isso também funciona com o Sicredi, que é a cooperativa Sicredi? Funciona também essas técnicas? Andrés. É André, né? É André. André, funciona, só que dá mais trabalho, tá? A Sicredi, a Sicobi, não acatam a notificação num primeiro momento, tem que ir para o Banco Central, reclamar no Banco Central. E em alguns casos pode até ser que seja necessário via pequenas causas, tá? Mas como é resolução do Banco Central e resolução do Conselho Monetário Nacional, eles estão abaixo desses órgãos, né? São monitorados por esses órgãos, então eles têm que acatar. Tá? Mas num primeiro momento a Sicobi e a Sicredi falam não, mas depois eles acabam aderindo. Muito bom. Marcelo, eu peguei esse daqui também porque eu não soube responder ali no chat. Pedi na Crefisa os contratos. Me responderam que na central irão cobrar uma taxa para fornecer os contratos. Está Não, dentro da não lei fazer pode. isso? Não pode fazer isso, Miriam. Abre uma reclamação no site do Banco Central, alegando que no ato da assinatura eles não te forneceram o contrato. Tá? E aí, você, na mesma reclamação, você põe assim, ó. E se foi fornecido, mostrem o protocolo que eu assinei dizendo que eu recebi esse documento. Eles não vão ter esse protocolo, vão ser obrigados a fornecer a segunda via para você, tá bom? Aqui, Marcela, a Cintia, ela pergunta se o banco pode se negar a que você pague de trás para frente, porque já passou da metade da dívida. Mas como é picareta esses bancos, né, cara? É surreal, né? É surreal. Cíntia, artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo 2º. O banco é obrigado a fazer a antecipação. Tem modelo de notificação para isso dentro do nosso treinamento também. É surreal. Vocês entendem que o banco, ele joga a conversa, porque a gente acredita, né? É o banco que está falando, deve ser isso. Aí você entra com uma conversa dessa no gerente. Se você sabe isso, na cara do gerente você fala um negócio desse, desculpa, mas no artigo tal, no inciso tal, está escrito isso, o cara começa a ficar verde. Ele vai desmaiar. A hora que você mandar a notificação com esses termos, o cara começa a ficar verde e fala, desculpa, eu errei, me enganei aqui. Por isso que a gente fala que é tão poderoso que a gente faz aqui. A Caixa não tira os juros das últimas parcelas, eles só diminuem o valor da prestação. Sim, se diminui o valor da prestação é porque tirou os juros, Fabiano. Entendeu? Quando ele diminui o valor da prestação é porque ele tirou os juros. E aqui é só um comentário, né, que ela conseguiu quitar um consignado. Olha que bacana, né? Provavelmente a aluna nossa aí conseguiu abater o consignado, quitando as últimas parcelas. Antecipou 2 anos, né? 2 anos, nós estamos em 2026, né? E até 2020. Já pensou a alegria dela de ver o salário entrando todo na conta, zero de consignado? Gente, é esses os resultados que a gente faz aqui. Basta você tomar uma decisão. Porque se você ficar parado, reclamando da vida, reclamando disso, daquilo outro, amanhã a tua dívida vai estar maior. Essa é a única certeza que eu tenho. Eu sei disso. Tua dívida amanhã aumenta. Eu sei disso. Não preciso nem conhecer você. Para você mudar esse estado, você tem que começar a se mexer.
e para começar a se mexer, amanhã à noite tem aula de mentoria. A gente começa às 19 horas. E ó, responde um monte de perguntas. De uma maneira muito mais completa, porque aqui é público, a gente tem um monte de coisa que a gente não pode falar aqui no público. Lá no particular é a nossa sala, é o nosso meio, a gente fala o que a gente quiser, tá bom? Tem gente perguntando. Oi, fala, Moreira. Pode finalizar, pode falar. Tem aluno perguntando aqui como que faz para participar da aula da mentoria amanhã. Vamos lá, pessoal. Quem entrar no treinamento... Vamos lá, você entrou hoje, você clicou no link, comprou no cartão de crédito, tá? Ainda hoje, na mesma hora, você vai receber um e-mail nosso, vai receber uma mensagem no WhatsApp e vai receber um convite no WhatsApp também para participar da nossa comunidade, que é nessa comunidade que você vai ter essas aulas de mentoria, ok? Se você não olhou, para quem já comprou o curso aí, não olhou, não percebeu isso, entre em contato por esse número do WhatsApp aqui, ó, que é do suporte ao aluno. Fala assim, ó, eu quero participar da aula de mentoria amanhã. Tá? Já tem um monte de gente entrando aqui, ó. Tem um monte de gente entrando hoje aqui. Gente que comprou e já está entrando aqui, ó. Já entra, automaticamente você já entra no grupo. Tá? E aí amanhã, às 19 horas, quando for umas 6 horas da tarde, mais ou menos, o Moreta já dispara o link para vocês clicarem nesse link e às 19 horas em ponto a gente começa a nossa aula. Tá bom? Então, entrando hoje no treinamento, você já participa dessa aula de mentoria, que é um grupo fechado só para alunos, amanhã, às 19 horas. Tá bom? É isso aí. É isso aí, Moreta. Deixa eu ver aqui no Instagram se tem alguma coisa. Então, pessoal, o link está aí para vocês. Clicou no link. Comprou no cartão, já entra amanhã. Se você comprar via boleto, tem que esperar a compensação do boleto bancário. Tá bom? Ângela Maria aqui. Ângela Maria tá. Ângela tem o telefone de suporte ao aluno aqui, ó. Em horário comercial, é o WhatsApp, tá? Anota esse número que você recebeu assim que você adquiriu o treinamento, vem lá o suporte ao aluno. Mas às vezes a pessoa não anota. Anota esse número, entre em contato amanhã e fala aonde que eu consigo assistir às aulas de mentoria. O pessoal vai te ajudar a ver se você está no grupo, tá bom? Fica tranquila, tá? Mas passa o WhatsApp, tá? Não adianta ligar, esse telefone não é de ligar, esse é o telefone virtual. Só aceita texto de WhatsApp. Mensagem de texto, tá? Somente mensagem. É isso aí, Moreta. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima. Para quem entrou aí no nosso treinamento, seja bem-vindo como nosso aluno. Vamos caminhar juntos aí por um período de 2 anos de acesso a tudo aí. Tá bom? É isso aí. Beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.